Oremos. Querido Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a entender a Tua palavra. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitória nos problemas que enfrentam. Tu sabes e conheces cada pedido de oração que nos são enviados, que sintam a Tua presença e o Teu poder atuando em suas vidas. Abençoe Dirce Conrad e a sua família. Abençoe Elza Rodrigues e também a irmã da Elza, que é a Leia, hoje completa mais um ano de vida. Abençoe Ednair Braga, Lídia Martins, Rivelino Silva, Flávia Gomes, Helena, Jacira Lage, Sandra Ducati, Gabriel Ducati, Márcia Fadini, Abadia Ferraz, Joselita Martins Barbosa e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos, Pai, e que sejam agradecidos por tudo que fazes na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. No estudo que nós estamos fazendo essa semana, nós estamos falando do conflito por trás dos grandes conflitos ou de todos os conflitos. E esse conflito que nós falamos ontem começou lá nos céus. É a luta do bem contra o mal. É a luta de Lúcifer contra o próprio Deus. E Deus então expulsou Satanás e os anjos dele dos céus, e eles vieram parar aqui neste planeta. E todas essas guerras que nós vemos, os sofrimentos, sabemos que existe o mal por trás de tudo isso. E esse mal é causado por Satanás. E ele faz isso para que muitas pessoas culpem a Deus, como se Deus fosse culpado por tudo isso que existisse. Mas quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que é Satanás que causa todas essas tragédias, todas essas mortes e também sofrimento, guerras. Satanás ele está por trás. As guerras que existem hoje em dia são diferentes daquelas guerras que Israel lutou. Deus, como nós sabemos, é um Deus de amor, mas ele é um Deus guerreiro. Deus, ele não quer ver os seus filhos sofrendo e ele está sempre pronto a ajudar e dar vitórias àqueles que creem nele, que colocam a sua fé nele. E assim, o povo de Israel, eles tomaram posse da terra de Canaã, chegaram ali ao destino que Deus havia dito a Abraão, que daria aquela terra aos descendentes de Abraão, e eles teriam que agora lutar para poder expulsar aquelas pessoas, aqueles povos que viviam ali na região de Canaã, hoje conhecido como o Estado de Israel. Mas por que eles precisavam lutar e expulsar as pessoas dali, os habitantes que estavam ali? Porque esses habitantes que ali estavam, esses povos que ali viviam, eles tiveram pelo menos 400 anos para poder crer no Deus verdadeiro e aceitar a Deus como soberano, como o Deus que governa todas as coisas, o único Deus verdadeiro, mas eles rejeitaram, viveram no paganismo, mesmo sabendo que existia um Deus e que existe um Deus verdadeiro, eles preferiram viver no paganismo, crendo em deuses que eles criavam. E então, devido a eles terem rejeitado a oportunidade que lhes foi dada durante 400 anos, agora eles estão sendo expulsos. E a maioria dessas nações, desses povos que ali viviam, foram exterminados completamente. Não ficou nada vivo, nem animais, nem pessoas, idosas, crianças, todos morreram. Muitos desses povos foram aniquilados totalmente, porque Deus, ele sabia que se ficasse alguém vivo daquele povo, iria continuar a maldade, iria continuar a perversidade daquele povo, nos filhos, nas crianças que iriam crescer. Por isso que eram aniquilados todos. Nós vamos hoje usar algumas passagens bíblicas lá de Êxodo para entendermos que Deus, ele é um Deus guerreiro. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 2, nos versos 23 a 25, nos diz assim: Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus.
Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Deus, ele nunca deixa de olhar por seus filhos, por aqueles que o amam. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mas aqui diz que os israelitas continuavam a gemer ali na escravidão e eles clamaram por socorro e o clamor subiu até Deus. Então Deus ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ele não havia se esquecido, mas estava chegando a hora da libertação do povo, porque Deus havia dito para Abraão que os descendentes deles iriam passar por uma nação, seriam escravos, mas que depois eles seriam libertos e iriam tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. E então, agora Deus, para cumprir a promessa, ele se volta então para o povo de Israel que estava lá no Egito. E ainda em Êxodo, no capítulo 2, 12, Êxodo 12, no verso 12, nos diz assim: Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aqui nós começamos a entender por que vieram todas aquelas pragas sobre o Egito, 10 pragas. E nós tivemos um estudo passado, uma série falando exatamente sobre o livro de Êxodo, e nós vimos que cada praga que era enviada lá no Egito, aquela praga não era somente contra o povo para que eles sofressem, mas era contra os deuses que eles criam que existia, que era o Deus que eles então tinham a praga sobre aquele objeto, sobre aquela crença deles. E aí nós vemos que Deus, ele tem estado à frente dessa guerra, dessa batalha espiritual, porque a guerra, como diz o apóstolo Paulo, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra as potestades espirituais da maldade nas regiões celestes. Então é a luta de Deus, o Deus verdadeiro, contra os deuses pagãos. E aqui, no verso 12 que nós lemos, de Êxodo 12, diz que executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Então aquelas pragas eram contra os deuses que eles criam, que tinham poder, mas esses deuses que eles criam não podiam fazer nada. Por quê? Porque o nosso Deus que é poderoso, é o nosso Deus que executa. E ainda nós lemos também em Êxodo 15, a partir do verso 3, Êxodo 15, a partir do verso 3 diz assim: O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, com os que os consome como palha. Com o forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: Eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Este episódio foi quando o povo de Israel já havia atravessado o Mar Vermelho a seco. O exército de Faraó veio atrás, diz aqui que eram os melhores soldados de guerra que ele tinha, levou para que pudesse trazer de volta o povo de Israel. E quando o povo de Israel já estava quase atravessando o mar, já estava quase do outro lado, Deus permitiu que o exército de Faraó entrasse também ali
naquela avenida, não é, que foi feita no meio do mar. E quando eles estavam no meio do mar, o povo de Israel já tinha chegado do outro lado. Os carros do exército de Faraó começou a dar problemas, as rodas começaram a travar e eles viram que eles não conseguiriam atravessar e alcançar o povo de Israel. E então eles mesmos disseram: nós não conseguiremos, porque o Deus deles está com eles. Vejam, os próprios pagãos reconheciam que há um Deus que tem o controle de todas as coisas, que é o Deus que nós cremos, mas eles não se rendiam, não aceitavam, continuavam nas suas idolatrias. E infelizmente, hoje também, muitas pessoas creem que há um Deus que controla todas as coisas, creem que é necessário nós obedecermos a palavra de Deus, vivê-la na prática em nossa vida, mas eles continuam rejeitando com o coração endurecido, deixando, quem sabe, para uma outra ocasião, e essa ocasião pode não chegar. Então hoje é o dia de nós tomarmos decisão ao lado desse Deus verdadeiro, tomarmos decisão ao lado da verdade, colocarmos em prática o que nós cremos, o que nós lemos na palavra de Deus. Não a procurarmos desculpas para dizer assim: não, mas isso aqui foi para eles lá no passado, não é para nós hoje. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, Deus ele é eterno. Então, se está escrito, nós precisamos crer e viver isso em nossa vida. Não é que nós, vivendo as verdades que estão escritas, nós seremos salvos por isso, mas é em reconhecimento ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos ama e que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, através da fé. Então nós colocamos em prática o que está escrito, porque nós fomos salvos pela nossa fé em Jesus Cristo. Então a fé e a graça de Deus nos leva à obediência. E não apenas dizer assim: é verdade, está escrito aqui, mas eu creio que Deus aceita a minha adoração do jeito que eu estou fazendo. Não. Caim, quando levou os melhores frutos da terra, que ele achava que seria aceito por Deus, Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus queria um animal. Deus queria que fosse derramado sangue. Por quê? Porque é através do sangue que nós seremos salvos, o sangue de Jesus. Então, irmãos, Deus aqui mostra que Ele é um Deus que entra na batalha, é um Deus que não nos deixa sozinhos, mas para isso nós precisamos crer. Para isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Não é somente crer intelectualmente e achar que Deus vai fazer tudo, não. O povo de Israel, eles chegaram na Terra Prometida, mas eles precisaram lutar. Mas a guerra, a batalha que eles lutavam, não era com as forças deles que eles venciam, era o poder de Deus. Como nós vimos aqui no estudo que já fizemos essa semana, o príncipe do exército do Senhor apareceu para Josué. E o príncipe do exército do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Ele vai à frente da batalha. Você pode até dizer assim: nossa, mas eu já tenho clamado tanto a Deus e eu creio em Deus e Ele não tem agido, e o que eu faço? Continue crendo, continue orando, continue buscando. Nós não podemos desanimar. A palavra de Deus nos diz que temos que bater à porta, nós temos que pedir e nós temos que crer e nós receberemos. Continuar batendo a porta, continuar pedindo. Nós não podemos desanimar. Muitas das vezes a resposta vem de imediato, mas outras vezes levam anos até para receber uma resposta sobre aquilo que nós estamos orando. Então continue orando. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. E este problema que nós estamos enfrentando não é um problema comum que surge em nossa vida, é uma guerra espiritual. E se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus cada dia, não termos comunhão com Deus e crermos nesse Deus que tem poder, nós não seremos vencedores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus esteja conosco neste dia que está diante de nós, nos dê vitórias nas batalhas que nós enfrentaremos e que tenhamos todos um bom dia.